que o propósito desse painel, como a gente está tentando contar uma história sobre o empreendedorismo no Brasil e o momento que a gente está vivendo, a gente discutiu muito até agora, a gente viu histórias legais, perspectivas de dentro da empresa. Obrigado. E agora a gente quer falar um pouquinho sobre o empreendedor do lado de fora, né? Da porta da rua para fora. E nada melhor do que ter, nesse painel, dois grandes empreendedores brasileiros e que são referência não só pelas empresas que eles construíram, mais especificamente pelo papel que eles têm na sociedade e em tentar construir um país melhor. Então, primeiro, Pedro, Jorge, muito obrigado pela presença de vocês. Queria começar com uma pergunta mais aberta, acho que... E aí? O que vocês estão enxergando nesse momento de país? Dá para ficar otimista? Como é que vocês estão enxergando isso sob a visão de líder empresarial e também com a visão da porta da empresa para dentro, né? Dá para ficar otimista ou não? Boa tarde. Pedro, quer começar? O doutor Jorge, par ou ímpar, como vocês preferirem. Quer que eu comece? Bom, prazer estar aqui com vocês, como conselheiro da Endeavor, então, duplo prazer ver esse evento aqui, acho maravilhoso. Para a gente não ir direto ao ponto. A crise, gente, é brava. Essa é brava mesmo, porque ela é uma crise moral, é uma crise política, é uma crise econômica e é uma crise de liderança. Então, além sem aprofundar demais em cada um desses fatores, mas o fato de não ter uma liderança, e quando a gente fala de empreendedores, a gente está falando de líderes, esse é um ambiente de líderes, na verdade, líderes determinam visão. E hoje o que a gente está vendo, além das dificuldades econômicas, políticas, que a gente está vendo uma falta de lideranças que possam construir um consenso de qual é o novo país que a gente quer, qual é a visão de futuro que a gente quer, que Brasil a gente quer, né? E sem a construção de consensos, um país com esta complexidade, com essa dimensão, as coisas não mudam. Você precisa ter a sociedade, o ambiente, o empresário, as organizações sociais, a sociedade, então, em geral, se mobilizando em torno de uma visão. E isso nós não estamos vendo acontecer agora. Qual é a minha esperança? E olhando retrospectivamente, o Brasil já viveu muitas crises. Acho que o Jorge e eu aqui podemos dar alguns depoimentos de como já vivemos e atravessamos crises. Mas se a gente voltar aí duas décadas e meia, a sociedade brasileira criou um consenso, alguns anos atrás, que a inflação era uma prioridade. E depois de várias tentativas e erros, ela conseguiu equacionar o problema da moeda, equacionar uma nova visão de país através de um consenso da sociedade. A sociedade quis, como quer até hoje, que a inflação não volte. Num segundo momento, eu acho que nós tivemos uma demanda atendida, que era das diferenças sociais enormes que a gente vive nesse país. Então, um segundo momento onde houve uma redistribuição de renda. Eu não estou querendo entrar no mérito, se foi da melhor forma, se não foi, mas houve uma redistribuição de renda necessária, com inclusão de pessoas no consumo, com inclusão de pessoas na educação, né? Então, eu vejo que esse foi um segundo consenso que marcou principalmente, acho que a primeira etapa, o primeiro governo Lula, obviamente da estabilização, da reforma, os primeiros passos da reforma do Estado, a gente viu no governo Fernando Henrique.
Nesses últimos anos, a gente viu a repetição e a extensão de um modelo, mas sem uma mudança e uma equação de qual é a próxima agenda. Qual é a próxima agenda que o Brasil tem que enfrentar. E o meu otimismo, não de curto prazo, mas o meu otimismo para olhando o país, eu acho que está ficando claro uma agenda, e o Jorge vai poder falar também muito sobre isso, é a agenda que vai enfrentar o que nós queremos para o Estado brasileiro, em termos de tamanho, em termos de eficiência, porque a sociedade, e vocês lembram da manifestação de junho de 2013, julho de 2013, onde a sociedade falava, esse nível de serviço público, de mobilidade, de saúde, de segurança, eu não quero mais. Né? Então, fica claro que está sendo construída uma nova proposta. A proposta é dizer que Estado nós queremos para que esse país se torne um país moderno, para que esse país se torne um país onde existem deveres e responsabilidades e benefícios. Né? Esse país que tem, a meu ver, um tom mais liberal do que tem tido até agora. Então, esse é o consenso que eu acho a nova briga que nós vamos ter pela frente, a nova agenda que nós vamos ter pela frente. Né? A eficiência do Estado. Por quê? Porque nós queremos um país mais produtivo. Nós queremos um país com mais produtividade, com mais competitividade, mais justo. E essa equação passa necessariamente por um papel mais protagonista dessa sociedade de empreendedores, dessa sociedade do capital, da liberdade, da iniciativa, né? Para um Estado menor, menos intervencionista, e naquilo que ele é essencial e prioritário, que é determinar a governança, visão, e naquelas áreas fundamentais da sua atuação, ser mais eficiente. Então, a minha primeira resposta, Juliana, é o seguinte. É uma crise brava. Não esperem a crise passar para tentar empreender ou fazer o que vocês têm que fazer. Vão em frente, inovem, busquem as soluções. Isso é parte do cenário. Isso é parte do cenário. Já está aí, é dado. Todos os empreendedores desse país das últimas 50 anos tiveram crises como parte do cenário e souberam inovar e superar, etc. Então, não esperem por este vento pela popa do mercado. Tentem extrair isto como um dado a ser lidado como um dado de realidade. Obviamente que todos nós torcemos para um país que vá melhor. Não é dizer que a crise é ótima, não. A crise sempre atrapalha um pouquinho mais. Mas não impede, e essas empresas aqui presentes se construíram em cima de cenários adversos. Né? Então, façam a lição de casa para dentro, se dediquem prioritariamente aos negócios que vocês têm que fazer. E acho que depois a gente pode explorar um pouco mais, Juliano, como é que a gente pode ter uma atuação um pouco mais ampla que Sim. vai além das fronteiras da empresa. Boa. Então, Jorge, quer complementar? Eu acho que, em primeiro lugar, meus parabéns pelo evento. É um prazer estar com vocês. Talvez é o único lugar onde a gente se sente realmente bem é no meio dos empresários. Né? Em primeiro lugar, a família. Mas, eu adoro estar no meio de empresários. Isso, eu sinto a energia do empresário, isso me faz bem. Como eu tenho ido muito a Brasília, me faz muito mal, sabe? Oh, que bom que você veio de Brasília ontem, hoje, então deu para... Vim hoje de madrugada, estou meio leiteiro lá para chegar aqui, mas
o Pedro colocou muito bem, vamos dizer, a característica talvez desse momento é que é o acúmulo das crises, né? Normalmente algum tipo de crise a gente tem tido, mas essa qualificação tem dito assim, nós estamos hoje vivendo 4 crises, vamos dizer, a crise fiscal, a econômica, a política e a moral, né? Esse dia eu estive na OAB conversando um pouco para cá e para lá, e eles me disseram, olha, tem mais crise jurídica também. Tá certo? A área jurídica, como tem que se ajustar, sempre também é tremendamente complexo. Mas o mais interessante dessas crises é a inter-relação. O que eu, na minha experiência e vivência, eu nunca tive uma situação em que, de repente, o processo econômico, né, as soluções econômicas, que são soluções tecnicamente evidentes dentro da experiência que se tem no mundo sobre temas de gestão econômica, né, nós estamos hoje praticamente impedidos pelo impasse político. Então, isso é um tema relativamente complexo e que o que nos dá realmente a maior inquietação é que esse emperramento hoje da crise política, né, influenciado pelos cenários dos processos do Lava Jato, etc., né, da crise ética, faz com que nós hoje estejamos numa situação tremendamente delicada. Vamos dizer, a evidência do ajuste fiscal é claro, né? Isso é uma coisa primária, mas lógico que os debates de como fazer, etc. É um absurdo, vamos dizer, que nós talvez cheguemos até o final do ano sem ter feito o mínimo dos ajustes necessários para o ajuste fiscal. E isso é consequência do desajuste político. E, vamos dizer, nós todos diariamente vemos essa guerra ida e volta, né, e que, pelo perfil dos interesses, predominantemente de interesses individuais, sobre os interesses do país, estão prejudicando. Então, normalmente, os processos históricos, os políticos têm encontrado soluções para resolver o problema, mas, realmente, no meu entender, esse tema está se estendendo demais, como já colocaste, né, Pedro, vamos dizer, a falta de liderança, né? Isso faz com que nós estejamos numa situação tremendamente delicada. Mas, se a gente olha o histórico do Brasil, né, eu diria que esse ajuste fiscal tem sua complexidade, mas a situação do país como um todo, hoje, pelas instituições, pelas reservas, de tudo que foi feito, é um país, eu diria assim, 5, 10 vezes melhor do que nós tivemos historicamente. É uma diferença enorme, né? O próprio processo do funcionamento judiciário, coisas dessas, né, e o debate público, a maturação, a dimensão do mercado que o país hoje tem, são tudo avanços tremendamente importantes e que, de um modo ou outro, acho que faz com que nós possamos acreditar no futuro do país. O interessante nesse processo é que nós passamos do governo Fernando Henrique fazendo algumas reformas importantíssimas, talvez a mais importante é ter tido sucesso da extensão do governo Itamar. Interessante, o governo Itamar foi uma coalizão, né, estrutural política, e eu acredito que nós estamos chegando muito perto de ter que construir uma coalizão para que o país se una para resolver os seus problemas, né? Essa situação, depois do governo Lula, nós tivemos impactos externos que nos ajudaram muito, né, que foi a alta valorização dos commodities, o preço do minério e a ilusão do petróleo, vamos dizer, né, que isso também nos fez, de repente, e todos fomos atingidos. Eu me irrito porque eu também me deixei atingir. Fiz algumas decisões que, analisando a realidade brasileira, talvez deveria ter feito de outra forma, né, de o Brasil pode tudo. E nos levou a desajustes e que nós estamos hoje pagando. Mas isso tudo é solução técnica, né? O problema está no desajuste político, e por isso a complexidade. Eu, na minha experiência de tentar ajudar um pouco na gestão, em termos de gestão, eu cheguei a uma conclusão
assim, extremamente simplória, que o processo de gestão mais importante chama-se governança. E governança se faz por definições políticas aonde queremos chegar. E o Brasil perdeu isso nesses últimos anos, né, por euforias primárias, tá certo? Então, nós realmente precisamos sentar, analisar, debater com muita humildade para poder fazer uma redefinição do que realmente o país tem que fazer e o que queremos fazer. Houve maturações. Tem um trabalho interessante do professor Ferraz, um professor de política e sociologia lá no Rio Grande do Sul, ex-reitor. Ele escreveu um livro sobre análise onde existem democracias estáveis, onde não existem democracias não estáveis. E eu me lembrei desse livro agora, porque tu falaste sobre construção de consensos, tá certo? E ele diz claramente que só existem democracias estáveis onde se construiu determinados consensos sobre os temas. E eu diria que, e ele desenha até uma pirâmide, como se constrói a tentativa de debates de consensos. E realmente nós, vamos dizer, esse processo hoje de instabilidade que estamos, vamos dizer, existe falta de construção de consenso. É uma coisa extremamente interessante. Eu já, com essa minha vivência dos conflitos, eu digo assim, como é que pode se trabalhar para construir consensos, tá certo? É tremendamente interessante esse desafio. E ele diz que no mundo tem 20 e poucas democracias estáveis e tem 120 ou 140 democracias do mundo, tá certo? Então, há um predomínio de democracias instáveis, tá? É interessante que, nesse momento, de repente, um livro de natureza acadêmica, né, venha pôr à tona, né, e provavelmente ele conseguiu criar esse livro analisando o cenário brasileiro que nós estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente interessante, complexo e de crise. Eu, pessoalmente, na minha vida, se profissional, eu prefiro trabalhar em crise do que em período não de crise. A minha capacidade criativa, de esforço, de dedicação, né, no período de crise, eu sou muito mais criativo, muito mais demandado, né? Então, eu acho divertido, né, vamos dizer, sob o aspecto profissional, ter que buscar soluções e trabalhar em crise. Quando eu falo isso para meus amigos, dizem, pô, Jorge, mas não precisaria ser tão profunda essa crise também, né? E eu estou plenamente de acordo, tá certo? Mas, então, eu tenho uma frase assim, bem primária ainda, diz, animal de barriga cheia não caça, tá certo? Então, essa atitude, vamos dizer, que nós temos que enfrentar o desafio, para mim, é profundamente estimulante. E, vamos dizer, é impossível não acreditar no Brasil com todo o potencial que tem, tá certo? Agora, onde é que está o nosso desafio, né? O desafio, indiscutivelmente, passa pelo processo político, reforma política, etc. Mas eu acho que o maior desafio está aqui, gente. Tá? A sociedade civil é que tem que fazer a pressão aquilo que nós queremos atingir. E eu acho que a sociedade civil, seja empresarial ou de modo global, ela ainda está omissa ou não é ativa suficientemente no enfrentamento dos problemas. Se eu olho e faço essa pergunta para vocês, se deixar os executivos no processo sem pressão da sociedade civil, vocês acham que vem alguma coisa? Vocês acham que vem alguma coisa do Congresso se nós deixarmos correr solto? Então, nós temos que analisar, porque a gente olha modelos do mundo que isso já passou e foi estruturado, né? As pressões da sociedade civil em todos os lugares que são hoje democracias estáveis ou estruturas, passaram por lutas e desafios. Então, eu digo o seguinte, fazendo uma análise pessoal minha, eu digo assim, o que é certo e errado, eu acho que mais ou menos eu sei.
Tá? Se eu não sei, tecnicamente tem gente que sabe. Do mundo está cheio de exemplos como é que se resolve os problemas. Não tem solução técnica que não esteja já debatida com bons exemplos do mundo, né? O problema de condução política. E a sociedade civil, do meu entender, tem sido absolutamente omissa ou insuficiente na sua capacidade de organização de enfrentar os temas. Por isso que um debate dessa natureza e criar essa conscientização é tão importante, tá certo, né? E a solução está na pressão da sociedade civil. Então, eu queria pegar esse gancho. Queria pegar esse gancho do Jorge e o Pedro também falou sobre isso e jogar um pouco para o papel do empreendedor, o papel do empresário. Eu vejo muito ativismo de rede social. O pessoal reclama do governo, da Dilma, do governador, de quem for, na internet. Vocês são caras que extrapolaram isso. Vocês fazem muito mais do que isso. Jorge, você tem uma militância histórica na área de gestão e competitividade, lidera o MBC há anos, faz um trabalho muito sério com uma série de governos, já tentou com o governo federal, agora está mais ligado ao governo dos estaduais. Pedro, com o IED, com a Endeavor e com outras organizações, tem puxado muito o debate de competitividade, inovação e de como isso, você tem sido uma liderança com voz ativa na sociedade. Por que vocês são tão poucos no universo? O que cada pessoa que está aqui como empreendedor poderia fazer? E o que vocês fazem que torna vocês diferentes da liderança empresarial média que a gente tem hoje no Brasil? Vou contar uma historinha para vocês, que acho que é o melhor jeito aqui da gente trocar experiências, né? Primeiro, só uma frase que o Jorge falou, que o Brasil melhorou em termos de instituições, né? Só para resgatar uma frase que agora, essa semana, um ex-ministro do STF, do Supremo Tribunal, falou a respeito da evolução do Brasil, né? E ele falou uma coisa muito interessante. O Brasil, com todos os problemas que tem, é um país onde a imprensa pode se pronunciar em primeiro lugar e quem se manifesta por último é o judiciário. Se a gente mantiver essa liberdade de expressão e a determinação do Poder Judiciário, isso para nós já é um grande avanço comparado com outras, inclusive, países dessas democracias instáveis que o Jorge falou. Então, acho que vamos preservar isso, que é uma conquista da sociedade brasileira. A segunda historinha que eu quero contar para vocês, atendendo um pouco essa pergunta do Juliano. No fundo, essa atuação que extrapolou, talvez, como o Juliano falou, um pouco o perímetro da empresa, na verdade, nasceu, no meu caso, dentro da própria empresa. Em década de 90, 1992, ano difícil, também se vivia questionamento, impeachment, presidente Collor, todos vocês sabem disso daí, a Natura passava por também, o país e a Natura passava por um momento difícil, e nós tínhamos recém feito uma fusão de 5 empresas, e nós precisávamos saber qual era a nossa pegada, qual era a nossa visão para o futuro. E apesar de toda aquela crise, nós paramos um bom tempo entre nós, dedicamos um tempo para dizer qual é a Natura que nós queremos para frente. E eu não vou elencar todos os valores, etc. e tal, mas um deles pregava essa atuação da empresa como um elemento transformador da sociedade. Isso é decorrente do próprio processo de aprendizado da empresa, né? Nós temos hoje 1.300.000 consultoras no Brasil, temos uma capacidade de mensagem, de influência, etc. Então, tudo isso nos deu elementos para dizer, olha, nós queremos uma empresa que cresça, dinâmica, etc. Tem uma série de visões internacional, mas a gente quer fazer parte da comunidade que está construindo um mundo melhor.
né? E dentro do sexto valor que a gente se propôs naquela época, naquela reflexão, um momento de crise também, a gente falou, nós queremos ter uma atuação positiva na sociedade. Nós queremos ser um elemento transformador da sociedade. E foi por aí que os compromissos sociais, ambientais da empresa, como na sua própria estratégia de atuação, foi formando conceitos. Aí a evolução para o Natura batalha pelo tema da sustentabilidade, do meio ambiente, da pesquisa e inovação a partir da biodiversidade brasileira, tudo isso foi nos moldando como pessoas, portanto, a gente é um pouco líder da empresa, mas também é um pouco liderado também, aprende com o próprio processo da empresa. E isso nos fez ver que, para criar um ambiente melhor para essa evolução, a gente precisava sair um pouco para fora e se tornar voz em alguns debates dentro do Brasil. Mas eu queria só ressaltar que isso não foi uma decisão, olha, depois que a empresa ficou rica, ou que o sócio ganhou dinheiro, ou que não sei o quê, que aí a gente vai fazer a filantropia social. É o contrário. Isso nasce junto, nasce no DNA da própria atuação do que você está propondo, e eu acho que com isso fica mais sistêmico, né? O entendimento que a empresa faz parte desse todo, e o único jeito que a gente tem de transformar o ambiente é lideranças que fazem parte de uma sociedade civil mais ativa, mais influente. Alguns com mais visibilidade, outros trabalhando junto a governos, tem várias formas de atuar. Eu acho que vocês, empreendedores, deveriam também pensar um pouquinho nisso, porque, num primeiro momento, a empresa, é óbvio que a gente fica focado, vamos dizer, no curto prazo, na sobrevivência, é natural que assim seja, mas naquele momento de reflexão, naquele fim de semana, pensa um pouquinho como é que essa atuação empresarial pode ser mais relevante para impactar a sociedade. Então, foi assim que foi acontecendo com a gente. Eu e os meus sócios fomos ampliando a atuação e no que é fundamental, criar um ambiente de negócios melhor, puxar o tema da inovação. Participo com o Jorge do movimento pela gestão, dessa proposta de tentar trazer o Brasil a esse país mais moderno que a gente merece. Jorge, deixa eu emendar um pouco, já pegar um pouco da tua experiência. É uma pergunta que veio do aplicativo aqui do pessoal da plateia. Aliás, pessoal, mandem perguntas, são sempre bem-vindas. Você trabalhou arduamente para levar eficiência para o governo federal. Qual que é a tua avaliação depois de ter colocado tanto esforço, inclusive pessoal, né, de prestígio e horas suas para essa causa dentro do governo? Como é que ficou a tua visão depois de ter colocado a mão dentro do vespeiro? Certo. Eu gostaria de relatar um pouco essa minha visão do tema de gestão, tá certo? Porque isso começou na década de 80, quando a Gerdau fez intercâmbios com empresas japonesas, e que aí, sobre o nosso core business nas siderurgias, certo? E aí nós vimos os 4 irmãos que somos sócios no processo da Gerdau, nós vimos que os japoneses davam uma atenção tanto ao conhecimento como ao domínio das tecnologias de gestão de processo, né? E tem aquele triângulo famoso: liderança, conhecimento, sistema, tá certo? E aí, com a convivência com o Falcone, esse tema ficou muito claro para nós. Aí o governo, por influência do Falcone, com o ministro Israel Vargas, criou o Programa Brasileiro de Qualidade, em 90. Aí nós fizemos isso no Rio Grande do Sul, e eu me empenhei, por relacionamento pessoal com
governador Colares, né, que foi contemporâneo na universidade comigo, ele me convidou, disse, vocês que têm experiência na Gerdau e mais algumas empresas, por que vocês não fazem? E aí, esse movimento, nós construímos esse movimento no Rio Grande do Sul, depois, em 2000, nós criamos no âmbito nacional. Eu tive, vamos dizer, pela experiência de que significa tecnologias de gestão em termos empresariais, a importância de que isso fosse utilizado também na esfera do governo. Nós fizemos programas importantes em vários governos estaduais, e eu diria que tem 4 governos onde houve mudança cultural, porque a grande diferença não é fazer um pouquinho mais para cá e para lá, é realmente ter a competência de absorver tecnologias de gestão para buscar máximo de eficiência. Aí teve primeiro o governo Aécio, teve os 2 governos, o estadual no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, e o principal governo onde houve mudança de cultura foi em Pernambuco, com o Eduardo Campos, né? Onde realmente eu acho que foi o governo onde nós tivemos maior sucesso. Eu fiz isso com apoio de contratação de empresas de consultoria, com apoio do empresariado. E nós, em 10 anos, fizemos mais ou menos um investimento de 78 milhões, e isso deu um retorno de 14 bilhões e meio. Para cada real aplicado nesse tema de melhoria de gestão, teve um retorno de 196 vezes por ano. Tá certo? Eu brinco até, estou louco para achar um negócio desse para mim. Tá certo? Mas esse exemplo me mostrou, e teoricamente dá para multiplicar vezes 4, porque na empresa a gente faz investimento quando está muito bom, é 3 anos de retorno, e 5 a gente fica em dúvida, dali para diante não deve fazer mais ou menos. Estou arredondando assim mais o tema, né? Mas, na realidade, poderia multiplicar vezes 4 esses 14 bilhões. Né? Então, eu vou aí praticamente quase 60 bilhões. E aí, com o governo federal, eu disse, bom, vamos tentar levar essa experiência. Nós trabalhamos em 11 estados, nós tivemos sucesso, eu diria, mudança cultural só em 4, tá certo? Mas já é um avanço. Aí tentamos trabalhar no governo federal, né? E de tentar, foi criado, então, com o ministro Palocci, foi criada a Câmara de Gestão. O Cláudio Gastal está aqui comigo, nós fizemos uma frase interessante. Fizemos muito mais do que achávamos, mas fizemos absolutamente menos do que é necessário. Então, nós realmente conseguimos fazer, na Casa Civil, uma estruturação usando experiências mundiais de 10 países do mundo que trabalharam nesse sentido. Fizemos vários trabalhos importantes na Anvisa, no Ministério do Transporte. Mas isso são tudo conceitos de melhoria de gestão. E aí eu aprendi uma frase primária que gozada, né? Depois de velho, a gente vai aprendendo e captando. O processo, eu já usei aí, o processo de gestão mais importante chama-se governança. E, na realidade, de repente, percebemos que, mesmo que eu melhore um bom sistema de gestão daqui e ali, se eu não tiver os rumos definidos, tá certo? Isso é uma coisa que eu faço questão de falar a vocês, porque, na vida empresarial, isso é absolutamente idêntico, tá certo? Vamos dizer, quando eu pego... se eu tiver... Lógico que eu sou um espectador de fora, tá certo? Vocês são uma empresa que tem uma estrutura de gestão competente, tá certo? Mas a maior competência está na definição clara do core business e saber trabalhar o core business, tá certo? Bom. Agora, isso no governo é 10 vezes mais importante, porque o governo, principalmente o governo federal, o municipal é menos, estadual mais ou menos, mas o principal tema do governo, tá certo? É ter clareza, não na rotina da gestão, que tem que fazer melhor, saúde, segurança, esses fatores todos que são 5 capítulos que são decisivos para poder atender a demanda do povo, né? Segurança, educação, saúde, logística e mobilidade urbana. Isso aqui dá a revolução, gente, se isso não funciona. Bom, mas, quando você não tem definições claras de definir qual é o tema, e aí nós fizemos um trabalho com a Synetics, de tentar desenhar o mapa estratégico de 35, não fizemos todos os ministérios, 35 ministérios, tá certo?
E o índice de clareza de qual é o objetivo, usamos a metodologia do Kaplan, aquelas 6 perguntas, né? Não sei, alguns de vocês já devem ter lido a respeito, etc. Né? E se detecta que o nível é extremamente baixo de saber o que é prioridade, o que é importante, para que eu estou, com quem eu me relaciono. Então, o nível de eficiência de gestão na estrutura é tremendamente baixo. Por isso, agora, o que aconteceu na minha vida pessoal? Eu comecei de uma forma muito pequena do Rio Grande do Sul, fui me envolvendo, e esse processo do Rio Grande do Sul, e aí eu vou usar uma frase que pode ser útil do raciocínio de vocês. Quando o Colares me convidou, fiquei desconfiado, pois esse cara vai me usar politicamente, tá certo? Eu disse, pô, nesse negócio eu acho que eu consigo ser útil para a minha paróquia. Certo? Por quê? Porque eu via com uma cultura muito forte da minha família, meu pai, minha mãe, e mesmo meu avô e bisavôs, fundadores da empresa, né? Nós temos 115 anos, sempre tiveram atitudes de responsabilidade social, tá certo? Mas o que quer dizer isso? A responsabilidade social de cada um de nós está na proporção da dimensão da sua atividade, da sua empresa. No começo, eu tenho que ter uma responsabilidade, talvez, só na quadra, se eu tiver um botequinho muito pequeno, só em relação à minha quadra, depois em relação ao bairro, depois em relação à minha cidade, depois da cidade com o meu estado, depois do estado, o país, e depois, dentro de uma visão global, eu diria, o último compromisso de responsabilidade social é com o planeta, tá certo, gente? Compreende? Isso cresce na dimensão em que cada um de nós tem que ter. Então, a minha visão hoje, bem clara, resumindo esse conceito, né, é a responsabilidade que cada um de nós tem está com um compromisso absoluto da sustentabilidade. A sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental e social. O Peter Senge, de Harvard, né, ele diz que tem mais 2 responsabilidades que hoje, e quem olha o mundo sabe que isso assim, quem estrutura uma empresa que nem nós na Índia, né, vamos dizer que é uma coisa complexíssima, né, aí eu digo, tem mais a responsabilidade ainda cultural, né, e política. Veja como é interessante, né, essa frase, porque na surra que hoje nós estamos levando, eu digo assim, nós não estamos atendendo suficientemente a nossa responsabilidade social no campo político e estamos pagando caro, gente. Tá certo? Eu estou contando isso porque fala um pouco da história, mas de trás para frente, né, que esse conceito da clareza, sustentabilidade, também é uma palavra relativamente nova, né, mas hoje, até no cenário americano, por que também nós, no Brasil, temos esse tema da responsabilidade social em outra dimensão? Porque a nossa casa é invadida com o noticiário diário dos desequilíbrios e desigualdades sociais. Consequentemente, se eu estou num país economicamente desenvolvido, o empresário lá não tem essa dimensão de responsabilidade que nós... Eu não digo infelizmente ou felizmente, vamos dizer, são desafios fantásticos que nós temos. Então, eu tenho hoje uma consciência muito clara, né, de que a dimensão de responsabilidade social de cada um de nós está na dimensão da sua atuação. Agora, como é que eu tenho que trabalhar também? Eu tenho que me enquadrar em processos da minha comunidade, através de nossas entidades de classe, etc., para realmente poder exercer esse papel. Então, eu tenho hoje uma clareza muito bem estabelecida, né, de que eu cresci nesse processo, tá certo? Pequenininho, assim, eu disse, pô, vou ser útil na minha paróquia. Eu gosto de usar essa palavra até hoje, né? Porque, no fundo, isso é histórico da humanidade, a tua relação com a comunidade. Lógico que nas grandes cidades esse problema se torna mais complexo, tá certo? Ou os sistemas hoje de comunicação, tudo, também dão nosso instrumento, mas é muito importante essa clareza absoluta. Qual é a dimensão da minha responsabilidade social? Porque os senhores sabem bem, né? E a tua história, Pedro, é extremamente interessante, né? Que a maturação veio por definição e debate com sócios, né, que chegaram a essa conclusão, né? Então, na realidade, hoje, no mundo, você sabe claramente que quem não trabalhar as suas coisas com as 3 sustentabilidades, você não pode fazer só a econômica, que você bate num limite, tá certo? Então, você tem que sempre trabalhar e analisar todas as decisões dentro desse tripé. E, consequentemente, no Brasil, né, na nossa realidade, esse tema é mais importante. O segundo tema que me estimulou muito, também por consequência
de nós dentro da sociedade, da Gerdau, é essa visão de que o limite do nosso crescimento é o limite do crescimento do país. Tá certo? Nós, quando atingimos determinado tamanho de market share no mercado, né, e o mercado competitivo, etc., eu disse, bom, para crescer no Brasil, né, o Brasil tem que melhorar e crescer. Então, e quando eu faço a análise do cenário, eu disse assim, nós todos temos que trabalhar para tentar melhorar o nosso país, porque é o maior fator, vamos dizer, de poder realmente fazer a economia. Então, vocês vejam como é interessante, né, que essa análise de sustentabilidade, ela obedece critério da nossa responsabilidade social individual, mas, ao mesmo tempo, se conecta com a responsabilidade da relação com o país. Então, essas coisas quase que se constroem. É interessante a tua história, né, Pedro, como isso brota de dentro de uma forma natural, né? E eu conto claramente que a minha história, que se estendeu à história da própria Gerdau, né, veio, bom, eu vou ajudar a minha paróquia, e a paróquia foi crescendo e minha responsabilidade foi crescendo, tá certo? Então, eu tenho essa visão muito clara. E eu lhes digo, se eu transmito a vocês, né, esse conceito de construção, você hoje tem um livro interessantíssimo do Capitalismo Consciente, né, no fundo, ele exige uma definição clara. Qual é meu propósito? Eu tenho que definir meu propósito. E o propósito é muito bom porque ele mexe tanto no indicador econômico, mas no meu emocional ou no meu espiritual, tá certo? Então, essa evolução do processo, ela entra dessa racionalidade, eu diria até acadêmica, né? Mas que vem da história e da experiência. Pedro quer fazer um comentário, daí eu já vou jogar a última pergunta rapidinho para vocês. Pedro, eu queria pedir para você ser bem curtinho. Já que o Jorge tocou no tema da sustentabilidade, eu queria só fazer uma menção aqui para vocês. Fiquem antenados nas mudanças que estão vindo no mundo, para criar empresas que realmente atendam demandas futuras e não demandas passadas. Essa COP21, que vai ser agora em dezembro, que vai falar sobre mudanças climáticas e novos desafios para a redução de emissão de carbono e etc., tem alguns estudos já dizendo o seguinte, que para fazer adaptação da infraestrutura, da mobilidade e de outras, da geração de energia, nos próximos anos serão investidos 90 trilhões de dólares para fazer a adaptação dessa economia que vem por aí. Então, acho que como o tema foi puxado pelo Jorge, acho que nós temos que criar negócios antenados com as novas necessidades, né? E eu acho que essa é uma que está na mesa, que está pulando aí, que está para todos nós podermos enfrentar e criar negócios inovadores que atendam a essa nova demanda. Para finalizar, terminar a frase, empreender é... Jorge. Empreender é realizar o nosso propósito de atender o mercado com responsabilidade social e ambiental. Pedro. É trabalhar muito com paixão em torno de um propósito comum que mobilize muita gente. É empreender, fazer transformação. Gente, muito obrigado, Jorge, Pedro.